pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. No vídeo de hoje você vai assistir a resolução das questões do tipo teste do processo seletivo do segundo semestre da Faculdade de São Camilo, mais uma prova feita pela Fundação VUNESP. Ainda que você não preste este vestibular, essa prova é bem interessante para você fazer como simulado para os seus estudos para as provas da VUNESP. A gente vai começar com a questão número 26, que a banca trouxe. O enunciado nos trouxe: as Salinas de Maras, no Peru, são um ponto turístico que reúne milhares de piscinas rasas, repletas de água salgada, escavadas a 3.380 metros acima do nível do mar e construídas no período pré-Inca para a produção de sal da região montanhosa dos Andes. Tem uma foto e ainda o texto. Com a exposição dessas piscinas ao sol, ocorre a evaporação da água e a formação de cristais de sal para extração. Cientistas monitoram a concentração de sal na água durante esse processo de extração e os resultados estão apresentados na tabela. Tem uma tabela com variação do número de dias e variação da concentração do sal, sendo que no 8º dia acontece a formação de cristais. E a pergunta agora: com relação à formação de cristais de sal nas piscinas, os dados da tabela revelam que, e aí nós vamos julgar as alternativas. A nossa resposta, moçada, vai ter que ser baseada nos dados que a questão me deu. Então nós vamos responder a formação dos cristais nas piscinas, observando o tempo e a concentração do sal que foram oferecidos por essa tabela. A gente vai começar julgando a alternativa A. O solvente reduz. Aqui a palavra reduz é com relação a diminuir a quantidade. Se o solvente é a água, de fato diminui a quantidade de água. Por que isso acontece? Porque a água evapora. E olha só onde isso foi dito. Foi dito aqui, ó, ocorre a evaporação da água, que é o solvente, com a consequente formação de cristais. Então, reduz o solvente? Sim. Aumentando a concentração da solução? Olha, conforme os dias vão passando, a concentração de 35 chega a 110, ou seja, de fato a concentração começa a aumentar. Então a gente escolhe o gabarito letra A, mas é claro que a gente vai ler as outras alternativas e ver o que é que nelas elimina cada uma delas. Veja só, solvente reduz, quer dizer que diminui a quantidade de água, isso porque a água vai evaporar, e a concentração vai aumentar, é o que a gente pode ver aqui, ó. Vai aumentando conforme a água evapora. 35, 48, 72, 110. Foi o que a gente pôde ver na tabela. Já marca a letra A, mas vem olhar a B, o que é que está errado nela. A alternativa B disse que a evaporação aumenta a quantidade de sal na água. Moçada, a evaporação de água, ela não mexe com a quantidade, ela mexe com a concentração. O tanto de sal que está ali continua sendo o mesmo. A água foi embora, a água solvente vai embora quando a água evapora e o sal aparece na formação dos cristais, mas não porque surgiu o sal ali, não porque tem mais sal, tem exatamente o tanto que tinha, só que agora a concentração dele é maior porque a água evaporou. Beleza? Vamos ver a C. O sal sofre decomposição térmica devido ao aquecimento solar. Moçada, não há nenhuma pista de decomposição, nenhuma informação de formação de substância nova. Lembrando que decomposição é uma reação química. Não tem nenhuma pista textual sobre isso e realmente isso não acontece. Na letra D disse que o aumento da temperatura diminui a solubilidade do sal. A gente não tem qualquer informação sobre relação entre temperatura e solubilidade do sal. E lembrando das curvas de solubilidade, o sal de cozinha sofre pouca influência do aumento da temperatura. E a pequena influência nem é nessa relação. Então, o aumento da temperatura não tem nada falando de temperatura. Olha a letra E. O aumento da temperatura favorece o processo de solubilidade. O texto não trouxe nada sobre isso. Como eu disse, na alternativa D, a gente sabe que o sal de cozinha tem pequena influência pela variação de temperatura, mas aqui a questão não trouxe nada perto disso para a gente resolver esse item. Fechamos então, gabarito alternativa A. Eu espero que você tenha entendido essa questão. A questão 27 nos trouxe o seguinte enunciado: o petróleo é uma mistura complexa, formada por hidrocarbonetos que são separados em frações por meio das torres de destilação fracionada. Neste processo,
O petróleo é inicialmente aquecido até a vaporização, sendo que os vapores sobem pela torre e condensam em diferentes temperaturas. A tabela apresenta algumas frações obtidas nesse processo. Você tem as frações GLP, gasolina, querosene, diesel, óleos lubrificantes, as faixas de ebulição e ainda o texto. Durante a destilação, as frações mais leves são recolhidas nas regiões superiores da torre, enquanto as mais pesadas são recolhidas nas regiões inferiores. Olha o que a questão trouxe para a gente, que a gente acabou de perceber. As frações mais leves são recolhidas nas regiões superiores da torre. Quem que é fração leve, que tem massa molar menor? Como, por exemplo, o GLP. O GLP tem propano e butano, eles têm, respectivamente, 3 e 4 carbonos. São as frações mais leves. Elas são obtidas na fração superior da torre. A temperatura de ebulição, 20 graus. O texto ainda trouxe pra gente o seguinte, enquanto as frações mais pesadas são recolhidas nas regiões inferiores. Observa que a questão até deixou esquematizado pra gente os óleos lubrificantes, por exemplo, que são frações mais pesadas, na parte inferior da tabela e da torre. Então essa tabela está simulando uma torre, como geralmente a gente estuda nas destilações fracionadas. Para essa questão, eu vou ainda destacar essa informação aqui, que é muito importante para a prova da VUNESP. Como é que você separa os componentes do petróleo? Você separa os componentes do petróleo por destilação fracionada. É sempre bom lembrar desse detalhe. Agora nós vamos ver a pergunta, o que é que o enunciado queria da gente. Com relação às propriedades físicas das frações do petróleo, na parte superior da torre ocorre. Então, a parte superior, a pergunta é sobre isso aqui. Na parte superior, aumento da temperatura? Não, é 20. É a menor delas aqui. Diminuição da temperatura? Pode ser. Aí a questão ainda disse, aumento da densidade dos vapores? Mais massa, maior densidade. Parece que isso não faz sentido aqui. Aumento da temperatura? Não. Aumento da temperatura? Não. Diminuição da temperatura? Sim. E condensação das frações mais voláteis. Por que elas são as mais voláteis? Porque elas evaporam primeiro, na mais baixa temperatura. Gabarito aqui é a alternativa E. Observe essa questão, você tinha que entender muito bem o texto, entender sobre destilação fracionada e interpretar a pergunta. Tem uns joguinhos de palavras aqui que você podia usar para resolver a questão. E agora, vamos à questão número 28. Dois combustíveis frequentemente utilizados em foguetes e que liberam grande quantidade de energia na combustão são hidrogênio e metano. A combustão simplificada desses dois combustíveis pode ser representada por... E aí você tem a equação de combustão do hidrogênio balanceada com os menores coeficientes inteiros, a combustão do metano balanceada com os menores coeficientes inteiros. O gráfico expressa a energia liberada em quilojoules por grama. Vamos anotar essa informação aqui porque isso vai ser importante para o nosso cálculo de combustível na queima dos gases. Então veja só, o hidrogênio liberou 120 kJ por grama de hidrogênio. Já o metano liberou algo entre 40 e 60, vamos arriscar 50 talvez, um pouco mais que 50, mas perto de 50 kJ por grama. Agora a pergunta. Com base nessas informações, a quantidade de energia liberada por mol de hidrogênio e a quantidade liberada por mol de metano são respectivamente. O gráfico me mostra por grama de cada um deles. Veja só, o que esse gráfico está mostrando? Que a liberação é de 120 por grama de hidrogênio. E aqui, mais ou menos 50 kJ por grama de metano. A gente quer saber por um mol. E para a gente saber sobre um mol, tem que calcular a massa molar do hidrogênio. Acho que a massa molar do hidrogênio todos os candidatos sabem. Para você fazer é 2 vezes 1. Perfeito. 2 gramas por mol. E para você saber a massa molar do metano, você vai fazer 1 vezes 12 no caso do carbono e 4 vezes 1 no caso do hidrogênio. Faz a conta e você vai chegar em 16 gramas por mol. Bom, aqui de cara o aluno possivelmente já sabe o que é que ele tem que fazer, mas vou armar uma regra de 3, deixar tudo arrumadinho para todos os candidatos. Vou começar falando sobre o hidrogênio.
A gente vê pelo gráfico que a energia é de 120 kJ de energia em cada 1 grama de hidrogênio. É o que a tabela me trouxe. Agora, vou trocar a cor para a gente saber que são informações que nós entendemos da resolução. 1 mol de hidrogênio são 2 gramas de hidrogênio. Tá aqui. Esses 2 gramas pus aqui. Vou multiplicar em cruz, descobrir o valor da energia envolvida. É o dobro. E o dobro é 240 kJ. E com isso, a gente por mol, né? Então eu já posso até escrever por mol, porque cada 2 gramas de hidrogênio é 1 mol. Vamos eliminar todas as opções que não dizem esse valor. Agora a gente vai fazer do mesmo modo para o metano. No metano a gente vê que é mais ou menos, a gente sabe que não está exatamente esse valor, mas vamos deixar assim, ó, 50 kJ em cada 1 grama. Como a massa molar tem 16 gramas, vamos colocar de outra cor para ficar organizado e bonito do mesmo jeito. 16 gramas, que é a massa de cada mol de metano. Vamos colocar X' para saber que é o segundo dado que a gente está descobrindo. Então, nossa conta vai dar 50 vezes 16. Aí, precisa fazer o cálculo aqui. O 0, 5 vezes 30 vem 3, 5 vezes 1, 5, com 3 foram 8. 800 kJ por mol de metano. E como é 800, a gente vai cancelar os vezes que não tiver dito 800. Ficamos com o gabarito, a alternativa B. Então, para deixar a resolução bem parecida, eu vou pôr uma nuvinha aqui, dizendo que aqui é o cálculo do metano. Fechamos a questão, uma questão bem legal, bem provável de aparecer em outras provas. Espero que a resolução dessa questão inspire você a resolver outras questões do mesmo nível. E agora? Vamos para a próxima questão. A questão 29. Um paciente deu entrada em um hospital após ser picado por uma cobra do gênero Bothrops, com inoculação estimada de 200 mg de veneno. A equipe médica utilizou um soro antibotrópico em que cada ampola de 10 ml de solução é capaz de neutralizar 50 mg do veneno. Para a aplicação intravenosa, o número de ampolas necessárias foi diluído em 100 ml de solução fisiológica, formando a solução final que foi administrada ao paciente. Nessas condições, a concentração de veneno neutralizado por mililitro da solução final administrada foi de aproximadamente. Gente, aqui tem muita informação numérica, a gente vai interpretar uma por vez. Vou começar aqui, ó. Cada ampola de 10 ml é capaz de neutralizar 50 mg do veneno. Vamos anotar isso. Uma ampola, ela tem 10 ml de solução. Ela pode neutralizar 50 mg de veneno. A equipe médica supõe que tem 200 mg de veneno. Então eu vou verificar quantos ml da solução eu preciso. Eu vou precisar de 40 ml de solução. O texto disse ainda para mim que para a aplicação intravenosa o número de ampolas necessárias foi diluído em 100 ml. Então, eu posso entender que o processo da diluição se deu da seguinte maneira. Eu tinha 40 ml de uma solução inicial com uma quantidade de 200 mg de veneno. O texto diz para mim que foi diluído em 100 ml. Então, eu posso entender que foram adicionados 100 ml de soro fisiológico. E aqui, moçada, muitos candidatos podem ter confundido diluído em 100 ml sem ter colocado que o volume final seria 100 ml. Mas foi diluído em 100 ml, então já tinha 40, somou com 100 ml de soro. Então agora nós temos 140 ml de solução, porque isso corresponde ao valor que tínhamos de solução somado aos 100 ml. E a quantidade do veneno continua as mesmas, 200 mg do veneno. Quem muda é a concentração na solução. A concentração muda, mas não o quanto ou tanto que tem ali. Continua sendo 200 mg antiveneno, que é o que tem ali. E a questão ainda termina perguntando pra gente, vou voltar essa cor aqui, mais vermelha. A concentração de veneno neutralizado por ml de solução final. Então, a concentração por ml. Então, a concentração é a massa pelo volume. Vão ser neutralizados 200 mg de veneno quando o volume da solução é de 140 ml.
Isso vai nos dar aproximadamente 1,42 miligrama por cada ml. Isso da alternativa E. Bom, espero que você tenha acertado essa questão e a resolução dela tenha preparado somente para outras questões que possam aparecer nessa banca. E vamos agora à última questão desta prova. A questão número 30 nos trouxe o seguinte enunciado. O ibuprofeno é um anti-inflamatório não essencial, amplamente utilizado como analgésico e antitérmico, e existe sob a forma de 2 enantiômeros, S-ibuprofeno, a forma biologicamente ativa do medicamento, e R-ibuprofeno, que é a forma inativa. As imagens representam as estruturas desses 2 isômeros. A diferença de atividade biológica entre os 2 enantiômeros ocorre porque, e vamos analisar as alternativas. Alternativa A. Ambos possuem diferentes massas molares. Gente, se são isômeros, tem a mesma fórmula molecular, então vale a pena até você lembrar disso. E ele te contou que são isômeros óticos nessa fala aqui. Acho que vale a pena você destacar essa informação. Independente de isomeria ótica ou geométrica, você precisa saber, ou isomeria plana, que isômeros têm a mesma fórmula molecular e, como consequência disso, apresentam a mesma massa molar. Então, a alternativa A cancela já logo no começo dela. A alternativa B sugeriu que apenas um deles apresenta o grupo funcional ácido carboxílico. Bom, a gente vai olhar aqui, ó o ácido carboxílico, aqui, olha um outro ácido carboxílico. Inclusive, se você precisa fazer uma revisão constante sobre funções orgânicas, aqui no meu canal estou fazendo uma sequência de shorts para você treinar funções orgânicas. As duas têm o ácido carboxílico. Então não é apenas um, são os 2. Letra C. Ambas apresentam a mesma forma molecular C3H18O2. Bom, tem que conferir, mas tem que ter a mesma mesmo. Porém, apresentam diferentes arranjos espaciais que resultam em diferentes atividades biológicas. Eles têm diferença biológica. Eles têm diferença em atividade biológica. A própria questão falou sobre isso. Eu só preciso confirmar se a fórmula molecular é essa mesmo. E talvez seja tranquilo conferir pelo menos de uma delas. Vem conferir comigo. 13 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carbonos. Vamos conferir o oxigênio primeiro. 1, 2. Certo também. Agora vamos olhar se são 18 hidrogênios. Hidrogênio é um pouco mais difícil de contar, mas vamos contar. Eu vou colocando pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem? 10, 11, 12, 13. Aqui não tem. Aqui não tem porque tem esse. 14, 15, 16, 17, 18 hidrogênios. Então, a alternativa C de certo. Mas vamos olhar as outras opções para ver por que elas não poderiam ser assinaladas. Letra D. Apenas o enantiômero ativo possui carbono assimétrico, o que aumenta sua estabilidade no organismo. Bom, o ativo e o inativo têm carbono assimétrico. Então, por exemplo, o R, que é a forma inativa, que é esse daqui, tem esse carbono aqui, ó, tô destacando ele. Vou destacar ele com asterisco. Ele é um carbono assimétrico. Então, não é apenas um deles que tem carbono assimétrico. Letra E. Ambos apresentam diferentes tipos de isomeria plana. Eles têm isomeria ótica e não isomeria plana. Fechamos então essa questão? Gabarito letra C. Eu espero que essa questão te inspire a estudar a isomeria ótica e todas as isomerias. Nós agora fechamos a prova do vestibular da Faculdade São Camilo, o processo seletivo do segundo semestre de 2026, mais uma prova da banca VUNESP. E você já sabe, treinar provas que aconteceram durante o ano são bem interessantes formas de estudar para o seu vestibular. Esse vídeo fica por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos.